Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal Buscai no Livro do Senhor. Eu sou o Gabriel Oliveira e é um prazer uma vez mais estar aqui com vocês refletindo na Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que nós postamos por aqui. Escrevendo a Timóteo, Paulo disse que toda a Escritura é divinamente inspirada. E na sua carta aos Romanos ele diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Não há dúvidas para nós cristãos de que toda a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém as palavras de Deus, mas ela toda, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Isso acontece pelo milagre da inspiração. Foi Deus quem guiou os autores bíblicos a registrar tudo aquilo que está descrito nas Escrituras. Mas embora toda a Bíblia seja inspirada, nem tudo que a Bíblia registra foi inspirado por Deus. Deixa eu tentar explicar isso um pouquinho melhor. O registro do pecado de Davi, do adultério de Davi com Batseba, é um registro inspirado por Deus. Foi Deus quem guiou o autor bíblico a escrever aquele relato. No entanto, o ato pecaminoso de Davi não é algo inspirado por Deus, é fruto da sua própria escolha humana de violar um princípio da palavra de Deus e de violar um mandamento do Senhor. O registro é inspirado, mas o ato de Davi não foi algo inspirado por Deus. Isso nos ensina que nem tudo que está escrito na Bíblia tem o propósito de nós abraçarmos como um exemplo, tem o propósito de nós imitarmos o que está sendo dito ali. Às vezes aquilo foi registrado para deixar para nós uma placa de sinalização no meio do caminho. É como uma sirene, é como um alerta vermelho indicando, olha, não faça isso, não siga por esse caminho ou não imite essa pessoa. Não imite este exemplo. É isso que está registrado, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, quando Paulo fala da peregrinação do povo de Israel no deserto. E olha só o que ele diz, no versículo de número 6, né? Não cobicemos como eles cobiçaram. No versículo 7, não vos façais, pois, idólatras. No versículo 8, não forniquemos. Versículo 9, não tentemos a Cristo. Versículo 10, não murmureis. E no versículo 11 ele encerra dizendo, ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras, estão escritas para aviso nosso, para quem são chegados os fins dos séculos. Então, todas essas coisas que ocorreram ao povo de Israel foram registrados nas Escrituras para que ficassem como aviso nosso. E não tinha nenhum propósito de que nós viéssemos imitar o povo de Israel em seus pecados. Eu acho muito interessante o fato da Bíblia não esconder os erros de ninguém. Vamos voltar para o caso de Davi. Davi pecou com Batseba e é interessante que em Mateus, no capítulo 1, quando fala ali a respeito da genealogia de Jesus, quando fala a respeito do rei Salomão, ao invés de dizer que ele é filho de Davi e filho de Batseba, fala que ele é filho de Davi com aquela que foi mulher de Urias. Perceba que o pecado de Davi, o adultério de Davi está em evidência. A Bíblia não tem nenhuma intenção de esconder os erros dos homens de Deus, ou em outras palavras, de esconder o erro dos santos do passado. Ah, mas não diz a Bíblia que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Como diz a W. Tozer, né? Talvez ninguém nunca pecou como Davi, mas também ninguém se arrependeu como Davi. Davi era santo não porque ele era um homem perfeito sem pecado, mas sim porque o seu coração estava disposto a se arrepender e a reconhecer as suas falhas e a mudar diante de Deus. A Bíblia, então, ela não esconde de nós os erros desses homens de Deus. E qual é o propósito de tudo isso? Por que Deus faz questão de deixar claro nas Escrituras? Por que Deus não diz que Salomão era simplesmente filho de Davi com Batseba, mas tem que dizer que ele era filho de Davi com a que era a mulher de Urias? Eu acredito que a primeira razão pelo qual a Bíblia faz isso é que Deus não quer que nós venhamos idolatrar os homens. Facilmente o nosso coração cria um Deus.
Facilmente o nosso coração cria um ídolo e muitas vezes nós olhamos para as pessoas como se aquelas pessoas jamais fossem errar, jamais fossem falhar, fossem pessoas perfeitas. É como diz o ditado, é Deus no céu e aquela pessoa na terra. Embora nós podemos sim seguir os bons exemplos das pessoas, nós não devemos olhar para elas e imitar tudo o que elas fazem como só pelo fato de ser um pastor, de ser um pregador ou de ser alguém que está aqui influenciando nas redes sociais. Nós devemos abraçar tudo o que eles dizem, tudo o que eles fazem e andar pelo mesmo caminho que eles estão trilhando. Claro que não. A idolatria nos deixa cego e nos faz acatar tudo que as pessoas dizem ou fazem como certo. E a Bíblia mostra os erros dos homens de Deus justamente para quê? Para que nós não venhamos criar essa espécie de idolatria, esse ídolo do nosso coração. Porque somente Deus é perfeito, somente Deus é justo, santo, reto, mas infelizmente os homens de Deus não. Os homens de Deus falham, os homens de Deus erram, os homens de Deus por vezes pecam. E aqui eu queria falar de uma segunda razão pela qual a Bíblia não esconde de nós os erros dos homens de Deus. É justamente para que nós não venhamos nos decepcionar. Muitas vezes nós focamos demais os nossos olhos em uma pessoa, enfatizamos demais aquela pessoa e depositamos nelas até uma certa confiança exagerada. E quando aquela pessoa faz algo de errado, nós nos decepcionamos e muitos até chegam a escorregar na fé, a desanimar na fé. Por quê? Porque não estavam olhando para Jesus e sim olhando de forma exagerada para o homem, de tal forma a colocar nele a sua confiança. E quando ele cai, a pessoa cai junto. Quando ele erra e enfraquece, a pessoa enfraquece junto por causa da decepção que acabou sofrendo. Eu não esperava que essa pessoa iria fazer isso. Eu não esperava que essa pessoa iria fazer aquilo. Bem, é bem verdade que muitas vezes nós não esperamos que certas pessoas agirão de certa maneira. No entanto, meus amados, a Bíblia já nos deixou bem claro que não há homem bom que nunca peque. Então, Deus não quer que nós olhemos para as pessoas de forma exagerada, criando um ídolo em nosso coração, e não quer também que nós venhamos confiar de tal maneira nessas pessoas a ponto de nos decepcionar e cair juntamente com elas e enfraquecer juntamente com elas. Portanto, a Bíblia deseja evitar tanto a idolatria como também uma grande decepção que muitas vezes pode nos levar a naufragar na fé. Eu me lembro de certa vez que eu estava assistindo um vídeo de uma pessoa que eu admiro muito na internet e ele é um missionário. E ele conta que alguns jovens, do país onde ele estava realizando missão, queria ir lá para os Estados Unidos para passar uns dias lá com ele, e eles combinaram, montaram ali uma programação, uma agenda, e aqueles jovens viajaram do seu país de origem até os Estados Unidos para passar uns dias com esse missionário. E ele, fazendo ali uma brincadeira, disse que quando eles desceram do avião, eles pensaram que estavam com o apóstolo Paulo, e quando eles foram embora de lá, estavam orando pela salvação daquele missionário, estavam orando pela salvação daquele pregador. É claro que era um exagero, era uma brincadeira, mas o que ele estava mostrando é que no convívio do dia a dia daqueles moços com ele, eles perceberam que ele não era um super-homem de Deus, mas que ele precisava da graça de Deus tanto quanto qualquer outro homem. Portanto, querido, olhe para Jesus. Em Hebreus capítulo 12 diz que nós devemos olhar firmemente, não apenas olhar, mas olhar firmemente, olhar com atenção, colocar ênfase, focar em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Diz a Bíblia que na sua boca não achou engano. Certas coisas estão escritas na Bíblia não para que venhamos imitá-las, mas para aviso nosso. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós podemos ter absoluta certeza de que, muito embora nós podemos sim aprender com os erros dos outros, nós nunca aprenderemos com os erros de Jesus, porque Jesus nunca pecou, Jesus nunca falhou. Ele sim é o modelo, é o padrão, é a pessoa perfeita, a qual nós devemos sempre imitar, sem medo de errar.
Que Deus em Cristo te abençoe e eu espero que esse vídeo tenha sido edificante para o seu coração. Se foi edificante, deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Você tem alguma ideia para acrescentar? Deixa aí também. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se gostou, deixe o seu like e não deixe também de compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas. Que Deus abençoe a todos vocês e nos vemos em nosso próximo vídeo aqui em nosso canal Buscai no Livro do Senhor.